Olá, gente boa! Bom, vamos continuar então aqui no nosso livro 2, na apostila 2, a partir da página. Vamos ver onde é que está a unidade 2. Página 14, tá? Então nós vamos ver a primeira parte da geometria espacial, que fala dos prismas, e semana que vem nós vamos falar sobre as pirâmides, tá? Bom, aqui tem um pouco de história e um pouco das notações que estão sendo utilizadas aqui nessa apostila, né? Então, vocês podem ver aí que são elementos que a gente já estava trabalhando lá na geometria plana, né? Só a única coisa que vai mudar para nós é o volume e o olho bem treinado que vocês vão ter que ter. Então, o que é um prisma, né? Então, um prisma ele vai ser um sólido geométrico, que a gente vai ter que enxergar ele em terceira dimensão, né? Como se estivesse saindo da folha, tá? E esses prismas, eles vão ser regulares ou oblíquos, mas aqui o estudo da nossa apostila e das questões do Enem também são de prismas retos, tá? Ou seja, que os ângulos que formam aqui a base, ou em cima também, né? Tem 90 graus com a altura. Bom, então o que é o prisma ali? Ele vai ser dado o nome dele a partir da base. Tá? Então, um prisma quadrangular vai ter uma base quadrada. As bases são quadrados iguais, né? Então, nós vamos ter duas bases. E as faces laterais, ou seja, o que forma a área lateral, são retângulos iguais. Então, a gente chama ele de prisma quadrangular regular. Porque todos os ladinhos da base têm a mesma medida e os retângulos, então, ali que formam a área lateral são iguais. Bom, como é que a gente chama esse ladinho aí da base? A gente chama de... Onde é que está aqui o nosso... Aqui, ó. A aresta ou lado da base. Então, quando eu falar a aresta da base, vocês já sabem que é o ladinho que forma a figura que está na base. Se eu chamar de aresta lateral, vai coincidir com a altura. Então, vai ser o ladinho aqui na lateral do nosso prisma. O que nós chamamos, então, de área da base? É a área da figura que está na base, nas bases, né? Então, para nós, se é ao quadrado, lado ao quadrado. A área lateral vai ser a soma dos retângulos que estão formando a parte lateral aí do nosso prisma. No nosso caso, como é um prisma quadrangular, vão ser 4 retângulos, base vezes altura, né? A base vai ser vai ser a aresta da base vezes a altura do prisma. A área total, que a gente chama, é a soma das áreas das bases, ou seja, 2 vezes a área da base, né, que aparece aqui, mais a área lateral, que vão ser os 4 retângulos ali. E o volume, gente, o volume dos prismas é generalizado. Sempre vai ser área da base vezes altura. O que vai mudar a área da base? A figura que forma a base. Então, se for um prisma quadrangular, vai ser que L ao quadrado vezes a altura do prisma. Vamos ao primeiro exemplo. Então, nós temos ali, calcule a área lateral, a área total e o volume de um prisma quadrangular regular, cuja aresta da base, ou seja, o ladinho da base, mede 7 e a altura mede 10. Então, eu fiz uma figurinha aqui, né, porque eu sou péssima em desenho, como vocês já sabem, mas pelo menos aqui na figurinha dá pra gente ter uma ideia. Então, o que ele acabou de dizer ali? Que esse ladinho da base é 7 e a altura do prisma é 10. E o que ele quer? Ele quer a área, deixa eu escrever aqui, a área lateral, a área total e o volume. Então, como é que eu acho a área lateral? Eu achei melhor planificar, ou seja, abrir esse prisma quadrangular para mostrar para vocês como é que ele é, tá? Então, ele é formado pelas duas bases, né? E 4 retângulos iguais aqui. O que seria a área lateral? A área formada por esses 4 retângulos. Se vocês têm a área planificada, dá para a gente pensar assim, ó. Cada pedacinho vale 7, então aqui vai dar 28, né? 7 vezes 4, 28.
e aqui vale 10. Então, é simplesmente eu multiplicar 28 vezes 10 e vou achar a área lateral. Só que quando não está planificado, é difícil a gente pensar nisso, né? Então, a gente usa pela fórmula ou pela ideia, né? Que a área lateral de um prisma quadrangular vai ser 4 vezes a aresta da base vezes a altura do prisma. Então, no nosso caso, vai ser 4 vezes 7 vezes a altura do prisma, que é 10. Então, vai dar 28 vezes 10, ou 280 centímetros quadrados, que era mais ou menos o que a gente já tinha falado, né? Agora, ele quer a área total. O que é a área total? Vai ser a área lateral mais duas áreas da base. Então, vamos fazer a área da base. A área da base é lado ao quadrado. Quer dizer, duas vezes lado ao quadrado, né? Ou uma vez. Tanto faz. É só para a gente usar na área total. Vamos fazer só lado ao quadrado. O lado da nossa base é 7, cuidado. Então, vai ser 7 ao quadrado, que vai dar 49 centímetros quadrados. Mas eu quero a área total. A área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. Melhor assim, né? Então, a nossa área total vai ser 280 aqui, eu comi o zero, mais 49, que vai nos dar 378 centímetros quadrados, tá? Então, vamos só indicar aqui bem bonitinho o que nós já achamos, tá? Nós achamos a área lateral que ele estava pedindo, a área total e a área da base aqui eu utilizei para poder achar a área total. Mas ele está pedindo também um volume. E como é que eu acho o volume de qualquer prisma? É a área da base vezes a altura do prisma. Eu já calculei a área da base, é 49. E a altura do prisma é 10. Então, vai dar 490 centímetros cúbicos agora, tá, gente? Porque nós estamos falando em volume. Beleza? Vamos ao segundo exemplo, então. O que nos diz o segundo exemplo? Determine o volume de um prisma quadrangular regular, cuja diagonal da base mede 6 raiz de 2 e a área lateral é o dobro da área da base. Tá, então eu fiz a figurinha aqui do prisma quadrangular regular. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a diagonal da base mede 6 raiz de 2. E ele pede o volume, ou seja, ele quer a área da base vezes a altura do prisma. Bom, para a área da base, eu preciso saber o lado desse quadrado, né? O lado aqui da área da base. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso aqui como um triângulo retângulo. Tá? Então, a nossa hipotenusa vai ser 6 raiz de 2 e os lados vão ser iguais, né? É L. Então, como é que vai ficar o nosso teorema de Pitágoras aí? Hipotenusa ao quadrado igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado, que são os catetos. Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Lado ao quadrado mais lado ao quadrado, 2 lado ao quadrado. Aqui vai dar 36 e aqui vai dar 2. 2 lado ao quadrado. 2 com 2, né? Multiplica e divide, vai dar na mesma. Então, nosso lado ao quadrado é 36, ou seja, lado é raiz de 36, o nosso lado vale 6 centímetros, tá? Então, eu já posso achar a área da base? Não, sabe por quê? Porque eu ainda não descobri qual é a altura. Vamos ver o que ele nos indicou. Ele nos disse que a área lateral é o dobro da área da base. Olha só. Então, o que eu já posso indicar aqui? Que a área lateral é igual a 2 vezes qual que é a área da base? 36, né? Se o lado é 6, lado ao quadrado 36. Então, vai dar 36. Eu sei que a área lateral vai dar 72. Tá? E qual que é a fórmula que a gente utiliza para achar a área lateral? Né? Então, a área lateral eu utilizo assim, ó. 4 vezes o lado ali, no caso, a aresta da base,
vezes a altura do prisma. É aqui que eu vou achar, tá? Então, isso aqui tem que ser igual a 72. Qual que é o lado que a gente acabou de achar mesmo? 6, né? Então, vai dar 4 vezes 6 vezes a altura igual a 72. Ou 4 vezes 6, 24, vezes a altura igual a 72. Ou a altura é 72 dividido por 24, que vai nos dar 3 centímetros. Então, eu acabei de achar que a aresta da base vale 6 e a altura do prisma vale 3. Então, tá bem errado essa minha figura aqui. A não ser que tivesse deitado, né? Aí dava certo. Bom, mas aí o que ele tá pedindo? Ele tá pedindo volume. Voltando, então, aqui na nossa fórmula do volume. Vamos lá. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é lado ao quadrado, então é 36. E a altura nós acabamos de achar, que é 3. Então, o nosso volume vai dar 108 centímetros cúbicos. Beleza? Depois a gente continua, então, com o próximo prisma.